Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, falam sobre a inspiração das Escrituras, dizendo que toda a Escritura é falado por Deus, certo? Toda a Escritura é inspirada por Deus, mas também fala sobre o valor das Escrituras. E onde começamos em versículo 14, nós vamos entender por quê. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Pela fé em Cristo Jesus, toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor, pedimos hoje à noite, enquanto estudamos a Sua Palavra, que o Senhor usará a Sua Palavra em nossas vidas, que Seu Espírito Santo vai nos convencer da justiça e também do pecado. Eu espero, Senhor, enquanto nós lemos, que nós vamos entender como a função das Escrituras é crucial na vida de todos nós, não somente os que estão criando filhos, mas para todos nós, sendo criança, adolescente, adulto. Senhor, nós precisamos Sua Palavra para viver numa maneira que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra principal nesta passagem, realmente, nós encontramos no terceiro palavra, quando diz, tu, porém, permanecer. A palavra permanecer é algo que recentemente chegou para minha mente muito. Vocês que conhecem nossa família sabem que Betânia formou este ano de Bob Jones University com um bacharel em música. E ela teve a oportunidade agora de fazer um estágio no país de Camboja. Certo? Camboja. Alguém sabe onde fica Camboja, mais ou menos? Foi um dos países envolvidos durante a época da guerra em Vietnã. Camboja teve uma guerra civil até nos últimos 25 anos, terminou nos anos 90. E tem tantas minas em Camboja que 20% da população tinha já acidente, perdendo pé ou perna, ou mal, ou até morrendo naqueles acidentes. A minha preocupação como pai, quando minha filha aceitou este estágio em Camboja, é que Betânia não entende a palavra permanecer. Se você fala com Betânia, você tem de permanecer neste lugar, ela vai sair logo. Diga para mim que eu estou errado, Elizabeth. Não estou. Se você fala para ela, olha, tem muitas minas aqui, então você tem de permanecer naquela trilha que você está andando. Fique no caminho. Ela vai ficar assim. Será, pai? Será que tem mina? Eu não quero. Bum! Já era, né? Ela vai perder 20 quilos, estou perdendo uma perna, certo? Mas esta brincadeira realmente chega para nós a verdade que permanecer é uma coisa muito difícil para muitos de nós. Permanecer não é uma coisa que nós gostamos. Nós gostamos de nos envolver em fazer algo, chegar para alguma coisa. Mas permanecer é uma coisa completamente diferente. Permanecer, a palavra realmente é uma palavra que significa de continuar. É um referente ao estado ou condição, falando assim, que você deve permanecer naquela situação. Que você deve permanecer naquele estado. Você não deve tornar para outra coisa ou diferente coisa. Você deve ficar. E o que nós vamos encontrar nesta passagem hoje à noite é o crente em Jesus Cristo. Sim, ele é salvo pela fé em Jesus. É algo que aconteceu no momento definitivo. Você não está chegando a ser salvo. Não é uma coisa que você pode dizer, eu sou 50% salvo, eu estou ainda tentando resolver alguma coisa. A salvação é algo que aconteceu num momento em tempo.
é uma decisão definitiva, é uma coisa que realmente transforma a nossa jornada, transforma o nosso futuro, que nós temos a garantia da vida eterna. As Escrituras estão cheias dos versículos que falam sobre isto. 1 João 5, 11 e 12 fala assim, que o testemunho é este, que os que têm o Filho têm o quê? Têm a vida eterna. Não é algo que você está ganhando. É algo que as Escrituras usam muito palavras, ideias diferentes. Fala em João 1,12 que você deve aceitar Cristo e você tornar filho de Deus. João 3,16 diz que você tem de crer no Filho e terá a vida eterna e não será condenado. Então, a ideia da salvação não está sendo considerado nesta passagem hoje à noite. Mas o que está sendo considerado é este fato. Você foi salvo por mediante de fé em Jesus Cristo. Foi uma coisa que aconteceu num momento. Mas você não foi salvo para continuar naquela situação. Você foi salvo para continuar na obediência do Senhor. Você foi salvo para andar na obediência para o Senhor. Nós lemos vários versículos que falam sobre isto. O livro de 1 João, que é difícil para muitos, porque eles pensam, bem, parece que está dizendo que eu preciso fazer algo para ser salvo. Olha o que ele fala em 1 João 2, versículo 3, ele fala assim, ora sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os teus mandamentos. 1 João fala, se você é filho de Deus, você vai obedecer os mandamentos de Deus. Não está dizendo que você está salvo por estas obras feitas pela obediência, mas a obediência vai mostrar que realmente tu és salvo. É um diferente de perspectiva. Eu não vou fazer algo para ganhar a vida eterna, mas quando eu estou realmente salvo, a minha vida deve estar transformada. Eu devo viver numa maneira que vai agradar ao Senhor. 1 João 2, versículo 6, fala da mesma passagem assim. Aquele que diz que permanece nele, permanece em Cristo, esse deve também andar assim como Cristo andou. Então a diferença é que nós somos salvos por mediante de fé, mas começou então um processo em que eu vou continuar andando numa maneira que agrada a Ele. Não para ganhar a vida eterna, mas para mostrar como eu estou grato. Mostrar como tudo foi feito por lado dele, mas eu agora vou responder em obediência. 1 João 2, mesma passagem, versículo 10, fala assim, se você conhece Cristo como Salvador, você vai amar seus irmãos. 1 João 2,10 fala, aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. Está dizendo, sua vida vai mostrar se realmente você está em Jesus Cristo. Você não pode dizer como crente, eu aceitei Cristo como Salvador, mas não me importa mais, eu vou viver para o meu prazer. A evidência que encontramos nas Escrituras que realmente você não chegou a aceitar Cristo como Salvador. Está me entendendo? Não é obras que nos salvam, mas é estas coisas, estas obras que mostram que nós somos realmente filhos de Deus. O próprio Jesus, falando com seus discípulos, disse, assim eles vão saber que assim eles vão reconhecer que vocês são meus discípulos, se fazer o quê? Amar um ao outro. Então, quando o crente não está vivendo em união com seus irmãos em Cristo, ele deve procurar ver se ele realmente conhece Jesus como Salvador ou se ele enganou a si mesmo. 1 João 2, versículo 15 fala, o crente em Jesus não deve amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Então, você pode ver aqui que o crente em Jesus Cristo é uma nova criatura.
As coisas são diferentes. Você não continua no mesmo caminho. Nosso amigo, meu grande amigo, João de Deus, pastor João de Deus, trabalha na área como advogado, mas tem conhecimento da justiça nestas coisas, né? Eu vi nos Estados Unidos que um homem foi preso 20 anos porque ele roubou um carro. 20 minutos depois que ele foi liberado da prisão, ele roubou um caminhão com 8 Corvettes. Sabe aonde ele vai estar de novo? Preso. Ele vai de novo para a prisão. Ele falou, não, eu me arrependo. Estou arrependido que eu roubei aquele carro e no momento que ele saiu, roubou de novo. Então mostrou que ele realmente não arrependeu. Então nós devemos ver que o Filho de Deus é alguém que vai continuar. Romanos 15, versículo 13, um versículo em que os verbos são interessantes. Diz assim, e o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Quando falou aqui no vosso crer, em original, a ideia é mais assim, que você continuando de crer. O vosso crer não é aquele momento, mas é aquele andando no processo de ser transformado pela obra de Deus. Então, o que nós vamos encontrar nesta passagem hoje à noite, em 2 Timóteo capítulo 3, é esta ideia. O crente deve continuar na palavra de Deus para agradar a Deus que o salvou. Eu vou continuar fazendo o que Deus quer. Por quê? Não para segurar a minha salvação, mas para mostrar a minha gratidão que eu sou salvo. Continuar, como eu disse, tem a referência à ideia de continuar num estado. Então, a primeira coisa que encontramos na passagem que devemos permanecer ou continuar, ele disse, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo está falando com um dos seus discípulos, alguém que ele ajudou a crescer, que começou no ministério fazendo tipo de estágio com o apóstolo Paulo. E ele disse que ele deve continuar em o que aprendeu. Você não vai saber como viver como crente se você não conhece a palavra de Deus. Você não pode saber como agradar ao Senhor se você não conhece a palavra de Deus. O mais que eu conheço a palavra de Deus, o mais que eu sei como Ele quer que eu viver. Eu não sei como é para você, pastor João, ou para você, pastor Lucas, mas eu estou no ministério agora há 33 anos. Cada vez que eu leio as passagens das Escrituras, eu estou encontrando outra coisa que precisa ser mudada na minha vida. Cada vez que eu estou estudando, eu estou aprendendo mais que Deus quer de mim. E nós lemos que, também em 1 João, para os que são crentes em Jesus, os mandamentos de Jesus não são pesados. Não é uma coisa que nós pensamos assim, eu preciso obedecer a Deus, é um prazer. Eu tinha lido as Escrituras, Novo Testamento, eu não sei quantas vezes na minha vida. Mas o ano passado eu estava lendo e eu vou pedir para os homens me ajudar a terminar este versículo das Escrituras. Homens, ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Tem outra passagem que fala assim, homens, ama a sua esposa. E não fica, a palavra é oposto de gentil. É a ideia que você está sendo muito brabo com eles, coisa assim. Eu li no ano passado, eu pensava, quantas vezes eu falo com minha esposa numa maneira que realmente não agrada ao Senhor? Quantas vezes eu falo com ela com raiva, com uma frustração, e Deus na sua palavra falou, não deve ser assim, Daniel. E eu tinha lido tantas vezes e eu nem reconheci. E naquele momento eu tive a oportunidade de dizer, mas ela justifica.
ela fez algo que precisava, que eu ficava brava. Não, eu preciso dizer, Senhor, me perdoe. Me perdoe que eu tratei a sua filha, que ela é herdeiro de Deus, que eu tratei a sua filha desta maneira que não agrada ao Senhor. Então, nós continuamos lendo. O Filho de Deus, o crente, deve continuar com o que aprendeu. Salmo 119, versículo 160, fala assim: as tuas palavras são em tudo verdade, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. A cada um dos teus justos juízos dura para sempre. O escritor do Salmo reconheceu que a palavra de Deus é verdade e que devemos permanecer. O mesmo Cristo falou coisa semelhante em João 17, versículo 17, que fala assim: santificai-os, falando sobre os discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Se você é um crente em Jesus Cristo e você não está investindo em tempo na leitura das Escrituras, você não vai poder crescer. Se você é um crente em Jesus Cristo que não está com o costume de chegar para os cultos da igreja e ouvir a palavra de Deus e ter a oportunidade de responder à obediência, você não vai crescer, não pode crescer. Porque o crente em Jesus Cristo deve continuar em o que aprendeu. O crente em Jesus deve permanecer também, nesta passagem disse: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. A ideia aqui é que nós devemos permanecer não somente em o que aprendemos, mas devemos continuar naquilo em que nós fomos firmemente... palavra está me escapando. Aquilo em que você acreditou firmemente. Eu creio que naquele momento que aceitei Cristo como meu Salvador, eu estava aceitando que as palavras de Deus são verdadeiras e meus pensamentos são errados. Eu aprendi que é Ele em que eu estou crendo e que o que eu penso pessoalmente não tem valor. Olha o que disse em João 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Muitas pessoas estavam no ponto, seguindo Jesus, querendo o que ele estava oferecendo, mas ficaram ofendidos com as palavras de Jesus. E muitos estavam voltando para casa e Jesus perguntou aos 12, vocês também vão me abandonar? E Pedro disse, aonde vamos, Senhor? Aonde nós podemos ir? É o Senhor que tem a palavra da vida, então ficaremos com o Senhor. Nós devemos continuar em o que aprendemos. Continuar em... Desculpe, a minha voz está mudando um pouquinho. Então, foi erro meu ou erro seu, genro? Ok, muito bem. Então, vamos culpar ele, todos olhar para ele. Não, me perdoe. Terceira coisa aqui, nós devemos continuar também sabendo com quem nós aprendemos. Ele falou assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, e tem a ideia de ser firme nela, sabendo de quem o aprendeste. Eu realmente tive o privilégio de ser, de nascer num lar cristão. Eu nasci, meus pais, eu não nasci na igreja, mas eu estava na igreja logo depois que eu nasci. Eu estava criado num lar em que meus pais ensinavam a palavra de Deus. Mas realmente meu pai não teve o mesmo privilégio. Ele se converteu com 18 anos e ele teve dificuldades na vida dele que ele precisava crescer. E eu tive este grande privilégio de ser ensinado pelos meus pais. É possível que você está aqui, você não tem pais, você não tem família que são crentes em Jesus.
Esta passagem não está dizendo que você está desqualificado de alguma forma, está dizendo assim, lembra onde você aprendeu a verdade. Se você chegou para a igreja aqui, Bíblica Batista Esperança em Ponto Verde, e foi aqui que você ouviu o Evangelho, se foi com os missionários João de Deus, quando estava começando a igreja, o pastor Roger e Cristal, ou pode ser Adão e sua esposa Rosana, louva a Deus pelo que você aprendeu, mas continua em o que você aprendeu da palavra de Deus. Você deve continuar em o que você aprendeu, mas deve continuar lembrando onde você aprendeu estas coisas. 2 Timóteo 1, versículo 5, é uma passagem que fala sobre a pessoa de Timóteo. Disse assim ao respeito de Timóteo: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também permanece em ti. Paulo estava tentando ajudar Timóteo a lembrar que ele deve continuar naquela fé que ele aprendeu com sua avó e com sua mãe. E você pode estar na situação que você hoje está olhando e dizendo: eu preciso continuar em o que aprendi com as pessoas que me ensinarem o Evangelho. Nós devemos continuar também reconhecendo que a nossa vida está baseada na palavra de Deus. Eu louvo a Deus que eu tive na minha vida pessoas que foram exemplos de fé em Jesus Cristo. Muitos de vocês devem conhecer pastor Alan Pierce-Baker, missionário com BGFM, faleceu ano e 3 meses atrás, certo? Novembro de 2022, eu creio. Foi um dos meus melhores amigos, foi quem me convidou para o Brasil, foi quem me deu conselho quando eu estava pensando em noivar com sua mãe. Quem foi me preparou para casamento, dizendo: Daniel, assim que deve viver como homem de Deus. Foi ele que eu liguei para ele sempre dizendo: olha, você não vai acreditar o que Linda tinha falado. E ele escutou e disse: Daniel, você está errado de novo. Certo? Ele nunca disse: puxa, joga ela fora, Daniel. Ela não merece um homem tão bom como você. Ele disse: Daniel, veja onde você pode mudar o seu pensamento. Onde você pode crescer. Homem que sempre falou a verdade comigo. Homem que me ajudou a saber único lugar seguro para construir e edificar a vida está em cima da verdade da palavra de Deus. A razão que eu estou casado há 33 anos hoje é porque eu tenho uma esposa que creia que a palavra de Deus é a verdade. É porque nós cremos como casal, quando erramos devemos pedir perdão e que devemos reconhecer os nossos erros. Temos nas Escrituras exemplos de como nós devemos perdoar uns aos outros, como nós devemos viver. A razão que nós temos um casamento bom não é porque somos pessoas boas, sabe o que é? Porque baseamos nossa vida na palavra de Deus. E no momento que saímos daquele alicerce, nós estamos no caminho para a destruição. Nós devemos permanecer, continuar na palavra de Deus, sabendo que a nossa vida foi construída sobre este alicerce. Romanos capítulo 10, versículo 14, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não crerem? E como crê naquele que nada ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: qual formosos são os pés dos que anunciam as coisas novas boas. Nós devemos continuar na salvação que aprendemos na palavra de Deus. E o paz que temos, o gozo que temos, não é porque temos vidas perfeitas.
Não é porque temos vida sem dificuldade, não é porque temos uma abundância dos bens e dos recursos. A vida e o gozo que temos é porque a palavra de Deus é verdade e que nós construímos as nossas vidas aqui. Ele falou então em 2 Timóteo 3,14, permanecei naquele que aprendeste. E então ele chega agora para o versículo 16, que fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós devemos permanecer em o que encontramos na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Nós devemos continuar em o que lemos aqui, não porque nós precisamos de alguma coisa para nos ajudar somente, não porque nós não temos a resposta somente, nós devemos permanecer aqui porque Deus escreveu, Deus falou, Deus mandou para os homens escrever o que nós temos aqui. Então, o que lemos é realmente a palavra de Deus. A palavra de Deus pode transformar as nossas vidas. Eu creio, nós estamos falando, eu creio, Lucas e eu, outro dia, sobre o Espírito Santo. Falando sobre algumas igrejas que têm perspectiva errada sobre o que o Espírito Santo faz. Alguns que pensam que sendo batizado pelo Espírito é algo que acontece e termina. Realmente as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é o selo que nos colocou na palavra, na família de Deus. Que nós fomos batizados no Espírito Santo para fazer parte da igreja. Efésios 4, versículo 30, diz que não devemos entristecer o Espírito Santo de quem somos selados até o dia de redenção. Então, se você é crente em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Você tem ele, 100% dele. Mas o que temos nas igrejas, muitos hoje em dia estão ensinando coisas que realmente não estão baseados nas Escrituras. E nós, como igreja que crê que as Escrituras são autoridade em nossas vidas, às vezes nós ficamos com medo de falar sobre o Espírito Santo. Eu vou lhe dizer, eu preciso o trabalho do Espírito Santo na minha vida todo dia. Todo dia. Eu preciso a influência do Espírito Santo na minha vida, porque ele me convence do pecado. Ele é quem me mostra quando eu estou errado. Ele é quem me ajuda a entender a palavra de Deus e da intenção do que estamos lendo. Mas nós devemos reconhecer que às vezes o Espírito Santo na vida do crente hoje em dia, o Espírito Santo está sendo limitado. Sabe por quê? Eu não creio que o Espírito Santo mostra para mim coisas que eu não já conhecia da palavra de Deus. Eu não creio que ele me dá um sonho mostrando que eu sou um homem que precisa crescer. Mas quando lemos a palavra de Deus, João de Deus, quantas vezes quando você está ensinando, estudando, chega um versículo para a sua mente? Você está estudando, pensando o que significa, orando e pá, você lembra um versículo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Quantas vezes, crentes, quantas vezes você está fazendo algo e você lembra o versículo que condena as suas ações? Que condena o seu pensamento? Sabe que é Espírito Santo? Infelizmente, muitos crentes vivem depois da salvação sem entrada da palavra de Deus na vida, e o Espírito Santo está lá esperando como, quando este homem vai aprender a palavra de Deus para que eu possa trabalhar na vida dele? Está me entendendo? Nós deixamos o Espírito Santo numa situação que ele não pode agir, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Esta passagem termina falando sobre o fato que a palavra de Deus é útil. Olha que a palavra de Deus é útil de fazer. Versículo 16, 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino,
para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Antes de falar sobre o que a palavra de Deus faz, eu quero deixar claro uma coisa. Eu tenho quase 50 anos como crente em Jesus Cristo. Ainda eu não estou perfeito. Elizabeth não precisa dizer amém, nem Lucas precisa dizer amém. Quando você encontra alguém que fala que eles já chegaram ao ponto de não pecar mais, ele está dizendo o que é contrário das Escrituras. Quando fala aqui na passagem que a fim de que o homem de Deus seja perfeito, deveria ser traduzido realmente maduro. Chega ao ponto de ser adulto espiritualmente. Chega ao ponto de maturidade que ele reconhece a verdade, responde para a verdade, confessa quando erra, vive numa maneira que agrada ao Senhor. E a razão que eu estou focalizando neste parte do versículo hoje à noite é, quando nós pensamos em dedicação de um neném, quando pensamos em alguém chegar e dizer, pastor, igreja, nós queremos criar nosso filho para a glória do Senhor, o nosso desejo para esta criança não é perfeição. Sabe o que é? Salvação e santificação. Aquele processo em que o crente está crescendo cada vez mais, ser como Cristo. Aquele processo em que lemos em Romanos 8:28, que tudo coopere para o bem daquele que ama o Senhor, que são chamados conforme o seu plano, a sua vontade, que é nos tornar mais como Cristo. Ouvi recentemente que meu amigo Mateus e Anca passaram alguns meses com pouca oportunidade de dormir, né? E às vezes uma criança pode trazer isto em nossa vida. Sabe o que é, Mateus? É oportunidade para Deus seja glorificado na sua vida quando você está com sono. Sinceramente, oportunidade para Deus trabalhar na sua vida para preferir a sua esposa e cuidar do neném para que ela pode dormir e vice-versa. É oportunidade para você crescer como crente em Jesus Cristo. Encontramos dificuldades não porque Deus não está controlando. Encontramos dificuldade porque Deus quer criar um crescimento na sua vida. Vai usar para seu bem. Então a Escritura é útil para trazer este crescimento, este processo de maturidade na crente. E é útil, primeiramente, para o ensino. Encontrei anos atrás um estudo bíblico escrito pelos navigators nos Estados Unidos que usou um desenho. E o desenho foi um processo que você estava no caminho e falou assim, o ensino significa a doutrina que mostra o caminho certo em que você deve andar. É um mapa que mostra, este é como você deve andar para glorificar o Senhor. A segunda coisa que encontramos é que toda a Escritura é útil para repreensão. Repreensão é aquele momento, reprovação, que o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, mostra onde você não está no caminho certo. Onde você desviou, onde você teve uma falha que saiu a caminho e a palavra está dizendo, ei, Daniel, você saiu. É como o GPS dizendo, recalculating, né? É como é em português, recalculando, algo assim. E quando você está no BR-104, vai falar sempre, porque tanto desvio, né? Então, recalculando. Mas esta é a vida cristã. A palavra de Deus mostra quando você, como esposa, ou como marido, ou como pai ou mãe, está vivendo numa forma que não agrada ao Senhor. É a palavra de Deus que mostra para a criança como devem não somente obedecer aos pais, mas também, o que mais? Honrar seus pais. Porque ele está colocado naquela posição pelo Santo Deus, Divino Deus.
A terceira coisa é a correção. Disse aqui que a palavra de Deus é inspirado, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. É uma das coisas que eu menos gosto no mundo. Esta é a razão que eu não falo português bem. Minha filha Elizabeth tenta me corrigir. Meu genro, ele está nem aí. Ele fala, não tem como, Daniel vai aprender português, né? Mas correção não é sempre agradável. Quando a pessoa chega para você dizendo, Daniel, a maneira que você tratou, eu não sei se você lembra, Sylvester, um amigo nosso em Clima Bom chamado Marcel. Você lembra Marcel? Ok, Marcel foi um jovem da igreja em Feitosa que foi conosco para começar a igreja. Uma vez, antes de culto, eu estava correndo, colocando data show. Eu trouxe um data show dos Estados Unidos, foi quase o tamanho desse púlpito aqui. E você quase podia ler, né? Foi um dos primeiros que existia. Eu estava preparando tudo e tudo não estava indo certo e estávamos quase atrasados e começar. Eu disse, Linda, por que você não fez aquilo? E eu respondi com raiva com minha esposa. Marcel, jovem, chegou para mim e disse, pastor, foi tão triste a maneira que você tratou sua esposa. Não agradou, Senhor. Eu lembro as lágrimas caindo, pensando, que bênção que Ele me ama ao ponto de ser pronto de me corrigir usando a palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas assim em nossas vidas. Mas naquele momento, o crente tem a escolha de mostrar raiva, orgulho e rejeitar o que está sendo falado na palavra de Deus. Aquela escolha de dizer, sim, eu me arrependo, eu estava errado, me perdoe e fazer o que está certo. Então a doutrina mostra o caminho que devo seguir, reprovação mostra onde você saiu, desviou do caminho, correção mostra como você pode voltar ao caminho certo, corrigindo o erro. E a última coisa, instrução na justiça. A instrução mostra como não sair. Eu tenho o privilégio de ter 3 genros. Até agora, Miqueias não casou, ele está na China. Eu estou realmente orando que ele não vai casar com moça de China. Sabe por quê? Porque o pai do noivo que tem de pagar para o casamento lá. E eu já estou pagando para o casamento de 5 filhas, eu não quero pagar para ele, né? É brincadeira. Mas quando nós falamos sobre instruções em continuar no caminho, é um grande privilégio para mim como pai ter filhos adultos que estão continuando a andar na palavra de Deus. É um grande privilégio para mim como pai ter 3 genros, Lucas, Lorenzo e Spencer, que estão dispostos a aprender como ser pai, como ser marido, como ser homem de Deus, seguindo a palavra de Deus. É um grande prazer para mim quando um dos meus genros chega e fala, pai, me ajuda a entender como eu devo responder nesta situação. Eu fico assim, louvando o Senhor, dizendo, que privilégio. Não é que eu tenho toda a resposta. Lucas pode dizer amém. Eu não tenho toda a resposta. Mas que privilégio que eles querem ouvir o que a palavra de Deus tem de dizer em instruir a vida. Por que estamos estudando essa passagem hoje à noite? Porque Elizabeth e Lucas, hoje à noite, enquanto vocês chegam para frente com Joana, dizendo para a igreja, nós queremos criar nossa filha para a glória de Deus. Sabe o que vocês precisam? A palavra de Deus. Você não pode ensinar seus filhos se você não permanece na palavra de Deus. Você não pode mostrar como eles devem crescer e viver se você não está, vocês mesmos, permanecendo naquela coisa que aprenderem.
Você precisa conhecer a palavra de Deus para saber como aconselhar seus filhos em coisas que eles vão enfrentar que você nunca imaginou no futuro. Coisas deste mundo piorando de uma forma incrível, mas as respostas ainda estão aqui na palavra de Deus. Então, a dedicação do nenê hoje à noite, do bebê de Joana, não é dizendo, bem, Deus faz alguma coisa milagrosa na vida da Joana. Sabe o que está dizendo? Deus transforma nossas vidas como os pais, para que nós podemos influenciar a nossa filha para a sua glória. Entendeu? E este é o que cremos como igreja. Este é o que oramos. Quando nós fazemos hoje à noite, você está pedindo para nós, como família de Deus aqui, pedindo para nós orar para vocês, pedindo para nós ter a coragem de dizer, hey, Elizabeth, você podia fazer aquilo um pouco diferente. Né? Porque às vezes tem coisa que temos de crescer. E Sancha com 14 anos agora como mãe, né? 14 anos, ela pode ter conselho. E outros aqui com outra experiência podem mostrar a palavra. Mas hoje à noite é aquele atitude humilde que vocês estão mostrando, dizendo, nós precisamos ser crentes fiéis ao Senhor, para que podemos criar Joana numa maneira que ela vai conhecer o Senhor como Salvador e também crescer como um crente em Jesus Cristo. Então, vamos terminar o nosso tempo em oração. Quero dizer, a passagem não foi somente para eles hoje à noite. É para mim. É para vocês. É para vocês reconhecer se você está sendo fiel em ler a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, ou se você está dizendo, bem, pastor, eu preciso crescer, eu preciso me investir mais na palavra de Deus, eu preciso uma atitude humilde, respondendo em obediência para a palavra de Deus. Então, nós podemos, todos nós, crescer nesse processo, enquanto nós estamos também orando para este casal que ama tanto seu Senhor, e tanto uma a outra, e tanto também a sua filha, com desejo criar ela para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Elizabeth, creio que ela deve estar fora e você pode pegar enquanto estamos orando. Senhor, agradecemos hoje à noite uma coisa que nós lemos hoje à noite, que foi bem claro na passagem, que as Escrituras, Senhor, somente têm a palavra da vida. O Senhor existia, o Senhor não foi criado, nunca começou, mas sempre existia, e o Senhor criou tudo que neste mundo tem. O Senhor criou o universo, e o grande gozo que temos, a grande alegria é que o Senhor decidiu se revelar na sua palavra. Salmo 19, versículos 7 a 11, fala que o Senhor se revelou não somente na criação, mas também nas Escrituras, e assim que conhecemos como podemos conhecer o Senhor, como podemos agradar ao Senhor, o que Ele deseja de nós. E, Senhor, nós queremos, então, viver numa maneira que o Senhor seja glorificado. Nós somos realmente, Senhor, nós somos gratos que o Senhor nos deu a palavra em que nós podemos aprender a verdade, aprender como viver para a sua glória. Então, ajuda cada membro da igreja, que cada pessoa presente, examinar a sua vida e ver se eles têm um compromisso para com a palavra de Deus. Um compromisso que eles querem aprender e obedecer a sua palavra. E enquanto nós temos este momento especial com Elizabeth e Lucas, pedimos também que o Senhor seja honrado na vida deles, que o Senhor vai abençoar na vida de Joana e que ela será criada, Senhor, na sua palavra para saber como agradar ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.